agradecidos. Amém. Amém. Querido, abra sua Bíblia no livro de Colossenses, na carta, de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós estamos na série do Sermão do Monte, mas eu tomei uma decisão estratégica. Por quê? Porque nós vamos entrar agora no capítulo 6 do Evangelho de Mateus e nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes da vida do cristão, que são as disciplinas espirituais. Por outro lado, nós estamos entrando no mês de outubro, que é o mês da Reforma Protestante. E eu quero, nos próximos domingos, durante o mês de outubro, eu quero trazer algumas reflexões baseadas na Reforma Protestante, no que aconteceu durante a Reforma, para que a gente entenda um pouco, não somente da história da igreja cristã, da igreja evangélica, mas para que a gente entenda de onde nós partimos e por que nós chegamos até aqui. O que aconteceu? O que deu no Lutero? O que deu no Zwingli? O que deu no Calvino? O que deu nesses caras que eles resolveram romper com a igreja romana, e criar aquilo que nós chamamos hoje de igreja evangélica? Então, como nós vamos fazer isso em outubro, eu não quero interromper a próxima minissérie, que são as disciplinas espirituais, para fazer isso. Então, hoje, nós vamos meditar em Colossenses, capítulo 3, verso 16, somente um versículo, mas um versículo que nos traz 3 proposições muito importantes. São 3 proposições que nos ajudam a viver melhor como cristãos. Antes de começar a leitura do versículo, eu quero pensar com vocês sobre visita, sobre a gente receber visita e a visita se sentir tão à vontade na nossa casa. Já colocou o versículo? Pode tirar, não precisa colocar. A gente receber visitas na nossa casa e a visita se sentir tão à vontade na nossa casa que ela não tem vontade de ir embora. E se a pessoa se sente tão à vontade na nossa casa que ela não tem vontade de ir embora, será que é porque nós estamos tratando mal essa pessoa? Será que é porque nós estamos tratando de qualquer jeito? Será que nós estamos desejosos de que essa pessoa vá embora logo? O que vocês acham? Quando uma pessoa chega na nossa casa e os dias vão passando e está chegando a hora dela ir embora e ela deixa claro, poxa, que pena que as minhas férias estão acabando, que pena que eu tenho que ir. O sentimento normalmente não é o mesmo. Quando a gente está com alguém em casa e essa pessoa se sente tão à vontade que ela não quer sair, não é o mesmo sentimento. Quando chega o dia da pessoa ir embora, a gente prepara tudo, prepara um café maravilhoso para despedir essa pessoa, mas a gente também fica com essa sensação, poxa, que pena que você está indo embora. Isso é algo comum para vocês? É assim que acontece? Pois é. Por outro lado, nós falamos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Paulo vai dizer que nós somos a habitação de Deus. E quando Paulo fala aqui aos Colossenses, ele usa esse termo. Ele diz, habite em vocês a palavra de Deus. Vamos ao texto então, capítulo 3, verso 16, vai dizer assim, habite ricamente em vocês a palavra de Deus. A palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Claro que, se a gente for trabalhar aqui a passagem toda, elas são aproximadamente 17 ou 18 versículos, 17 versículos. Mas
quando a gente olha somente para esse versículo, a gente vê que tem muita coisa por trás dessa ordem. Porque habite, né, Paulo está falando de uma forma imperativa, ele está dando uma ordem. Habite ricamente em vocês a palavra de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta. É possível a palavra de Deus invadir, no sentido literal? Invadir é colocar o pé na porta e entrar. É possível a palavra de Deus invadir a nossa mente? Invadir o nosso coração? Não é possível, né? Então, se Paulo está dizendo esse imperativo, e ele está dizendo, habite ricamente em vocês a palavra de Deus, será que a gente não consegue transformar essa frase em algo que somos nós que fazemos? Ou seja, Paulo poderia ter dito o seguinte: encham-se da palavra de Deus. Ou ele poderia ter dito: aprendam a palavra de Cristo e façam com que ela venha morar em vocês. Muda o sentido? Não muda. Só que a forma como Paulo escreve, ela traz no mínimo duas analogias para a gente fazer, duas comparações. Ele está tratando a palavra de Cristo como uma pessoa. A palavra diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, se ela é viva, é sinal que a palavra de Deus ela é a revelação do próprio Cristo, do Cristo vivo, do Cristo que vive. Amém? Então, quando Paulo está dizendo habite ricamente a palavra de Cristo, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ele está dizendo que nós devemos convidar a palavra para morar conosco, ou para morar em nós. Então tem 3 questões aqui. Primeiro, encha-se da palavra. Como é que você se enche da palavra? Lendo, ouvindo, estudando, conversando sobre a palavra. Uma coisa maravilhosa que nós vivemos lá no Incop, que eu vivi, pelo menos lá no Incop, foi encontrar alguns amigos com quem eu converso sobre a palavra. Isso faz com que eu me encha da palavra. Quando eu tenho essa atitude de ler, de ouvir, por exemplo, abrindo um parêntese aqui, nós tivemos lá o concurso bíblico sobre o livro de Daniel. E eu não tive tempo, não tive condição de estudar sobre o livro de Daniel. O que eu fiz? Eu peguei meu celular, peguei meu fonezinho, eu botei a Bíblia online aqui, botei na narração, botei o livro de Daniel e enquanto eu estava fazendo algumas coisas em casa, eu fui ouvindo o livro de Daniel. E eu ouvi 3 vezes o livro de Daniel. Isso é estudar? Não, isso não é estudar. Mas eu estou me enchendo da palavra. Eu não tirei primeiro lugar no concurso bíblico. Mas eu fiquei com nota 8 de 10. Para quem não estudou, simplesmente ouviu, eu até considero uma nota boa. E eu não fui competitivo, eu fui participar por participar. Porque eu sabia que eu não tinha chance, vamos dizer assim, pelo fato de não ter estudado. Só que eu também não ia ser tão relapso a ponto de não participar. Ah, eu não estudei, eu não vou ganhar, então não vou participar. Não, nós estamos lá para brincar, para se divertir. E eu aprendi da Bíblia enquanto estava participando. Queridos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Você é templo do Espírito Santo. Faça com que ele sinta-se à vontade. Pastor, como é que eu faço isso? Paulo vai continuar falando no decorrer do versículo aqui algumas formas de nós fazermos isso. Mas antes de chegar nas formas que Paulo fala, vocês estão me acostumados a ver falar na vitamina BO, né? Bíblia e oração. Esse é o primeiro passo, o devocional que o Kleberson falou aqui, que ele não estava habituado a fazer. Eu não sei como fazer um devocional, pastor. Pega a palavra, lê,
anota alguma coisa interessante, faz alguma pergunta, o que é isso, o que é aquilo, o que significa isso. Surgiu dúvida, manda mensagem do pastor. Pastor, estou olhando um negócio aqui e não entendi. Ah, que bom, também não sei, vou estudar e te respondo. Porque o pastor também não sabe tudo, tá? Na verdade, ele não sabe quase nada, comparado com o que a Bíblia tem. A sabedoria bíblica, ela é infinita. Mas eu faço com que a palavra habite em mim, em primeiro lugar, me relacionando com a palavra. Me relacionando com o Deus da palavra. Me relacionando com o Cristo que é revelado na palavra. Nós estávamos no Incop lá, e o pastor Tércio, ele deu vários testemunhos. Testemunhos de Deus falando com ele de forma clara. E alguns dos testemunhos que ele deu, ele disse o quê? Que Deus falou com ele de forma clara através da palavra. Eu já testifiquei aqui para vocês de um momento em que eu estava lendo o Evangelho de Mateus e eu tinha passado por um problema com uma pessoa que trabalhava comigo e eu estava muito irado com essa pessoa, eu queria o mal dessa pessoa, já contei isso aqui. E como Deus falou comigo, quando eu estava lendo o Evangelho de Mateus e estava escrito ali: ore pelos seus inimigos, abençoe aqueles que te perseguem. Queridos, quando você se relacionar com a palavra de Deus, Deus vai falar com você através da palavra. E talvez Deus fale de outras formas também. Mas a primeira forma que Deus vai falar com você é através da palavra. Alguns dizem, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia em voz alta. Por que dizem isso? Porque a primeira forma que Deus vai falar com vocês é através da palavra. Não adianta, querido, você ficar orando, clamando e esperando por uma resposta de Deus, se você primeiramente não buscar essa resposta na palavra. Mas, Rogério, Deus não fala no meu ouvido? Deus não fala no meu coração? Fala. Ele é Deus, ele fala do jeito que ele quiser, não sou eu que vou dizer a forma como Deus vai falar. Mas a revelação última de Deus é a palavra de Cristo. Quando nós dizemos revelação última, é porque Deus não vai se revelar de outra forma para outras pessoas. Deus vai se revelar para mim, para você, através da palavra. E tudo aquilo que Ele falar no seu coração, tudo aquilo que Ele falar em voz audível no seu ouvido, tudo aquilo que Ele falar para você através de um irmão, de uma irmã, vai estar alinhado com a palavra. Ora, se a palavra não habitar ricamente em você, como é que você vai ter certeza que é Deus falando? Se você não tem o fiel da balança, não tem como comparar. Por isso que Paulo começa esse versículo dando essa ordem. Ele diz, habite ricamente, mas nós podemos trazer, para não ser uma coisa passiva da nossa parte, nós podemos interpretar e dizer assim: faça com que a palavra de Cristo habite em você. Faça com que ela se sinta à vontade com você. Faça com que ela seja parte do seu dia. E aí nós vamos para a segunda parte do versículo. Então, essa primeira parte, eu dei a ela o título de Seja Cheio da Palavra. Querido, quem aqui já leu a Bíblia toda em um ano? Quem aqui já teve essa experiência? É uma experiência maravilhosa. Tem gente que diz assim: o que adianta ler a Bíblia toda em um ano e não entender nada? Eu tenho 35 anos de casado. E tem muita coisa na minha esposa que eu não entendo ainda. Tem muita coisa em mim que ela não entende ainda. Às vezes nós ainda nos surpreendemos um ao outro, tanto com falhas quanto com qualidades. Você acha que alguém vai ler a Bíblia inteira em um ano e vai saber tudo de Bíblia? O meu recorde foi ler a Bíblia toda
3 vezes em 1 ano e meio. Esse foi o meu recorde. Foi uma bênção. Sabe quando eu fiz isso? Num dos momentos de pior crise. E ali Deus me mostrou porque eu estava naquela crise. Ali Deus começou a tratar o meu coração. E ali Deus me deu um novo caminho, me deu um novo rumo. Esse foi o meu recorde. Ler a Bíblia 3 vezes em 1 ano e meio, uma vez a cada 6 meses aproximadamente. Fora isso, eu já li mais 1 ou 2 vezes a Bíblia inteira dentro do período de 1 ano. Um pouco menos de 1 ano sempre. Mas, e se eu leio e não entendo? Leia. Você não vai conseguir se encher da palavra se você não lê a palavra. Às vezes alguém me pergunta assim, no discipulado, Rogério, como é que eu faço para ler a Bíblia? Leia. Como é que eu faço para entender? Leia. Ah, mas tem palavras que eu não conheço. Vai no dicionário. Ah, mas aqui está escrito de uma forma muito rebuscada. Não tem problema. Leia. Você sabia que se você ler, a palavra vai ficar guardada no seu coração? E no momento que você precisar da palavra, o Espírito Santo vai trazer ela à tona para que você vença o seu desafio, a sua luta, o seu pecado? Agora, quando nós não lemos, quando nós não nos enchemos da palavra, nós estamos vulneráveis. Uma criança de 1 ano, ela já não sobrevive mais somente com leite. Ela já começa a receber alguns alimentos além do leite. Na verdade, ela sobrevive. Mas será que essa criança vai se desenvolver plenamente se ela tiver com 6, 7 anos só tomando leite? Tem que ir acrescentando. O nosso corpo precisa. E aí eu já vi estudos que dizem que a partir de uma determinada idade não faz diferença nenhuma beber leite. E nós consumimos leite de vaca, né? Só não tira o meu microfone, por favor. Amém. Obrigado. Eu já vi pessoas dizendo que o leite de vaca se torna completamente inútil para o nosso organismo a partir de uma determinada idade. Se é verdade, não sei. Porque alguns dizem que a gente deve beber leite. Então, já que os cientistas não se acertam entre eles, não sou eu que vou definir esse caso. Mas o detalhe é que um adulto não vai sobreviver somente com leite. A gente também não sobrevive somente com carne. A gente também não sobrevive somente com alface. E a gente não precisa entender tudo para se alimentar. O que a gente precisa fazer? Se alimentar. Da mesma forma é a palavra de Deus. Eu não consigo ler durante meia hora por dia. Leia 15 minutos. Ah, mas eu leio 10 minutos e depois disso começa a embaralhar a vista. Então lê os 10, lê 9,5. Mas não deixe de se relacionar com a palavra de Deus. Amém, queridos? Segundo ponto, que vai ser um reflexo e ao mesmo tempo um objetivo, está ali em ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Esse ponto eu estou chamando ele de viva relacionamentos discipuladores. Queridos, ninguém na Bíblia, no Novo Testamento, andou sozinho. A gente teve a oportunidade de ler o capítulo 16 de Romanos, onde Paulo manda um abraço para geral. Lembra dessa? Quem lembra? Quem estava aqui nesse dia? Paulo manda um abraço para a galera, né? E ali a gente percebeu que a vida de um cristão, a vida de um filho de Deus no Novo Testamento, ela é marcada por relacionamentos com outros cristãos. E relacionamentos, gente, nós não construímos aqui no culto de domingo. Relacionamento nós construímos naquele cafezinho que a gente toma no posto lá durante a semana. Relacionamento a gente constrói naquela visita informal que a gente faz na casa um do outro.
Relacionamento a gente constrói fazendo um churrasquinho no sábado. Amém? Churrasquinho é bom, né? Relacionamento a gente constrói levando as nossas queixas uns para os outros. Relacionamento a gente constrói compartilhando as nossas bênçãos uns com os outros. E a Bíblia, ela é cheia de uns aos outros. E o que Paulo está dizendo aqui é: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Ensinar o quê? Receita? Ensinar a trocar pneu? Não, queridos. Ensinar a palavra. Veja bem, nós devemos ter relacionamentos com pessoas de fora da igreja? Sim. Mas só existe um motivo para a gente ter relacionamentos com pessoas de fora da igreja. É trazê-las para dentro. Isso se chama relacionamentos intencionais. Rogério, então, se eu não tiver o objetivo de trazer alguém para a igreja, de levar alguém para Cristo, eu não devo me relacionar com essa pessoa? Não, você deve repensar a sua vida. Porque se você foi alcançado por Cristo, se Cristo te salvou do inferno e da morte, se Cristo te libertou do teu pecado, e você não anseia ver isso na vida das outras pessoas, tem algo errado. Tem que rever. Tem que repensar qual é a minha vida depois que Cristo entrou nela. Ah, Rogério, mas eu me relaciono com pessoas de fora da igreja porque eu trabalho por conta e os meus clientes, a maioria, não são da igreja. Uau, que bênção! Que oportunidade! Quantos clientes você tem? 5, 10, 15, 30, 50? Quantas pessoas você pode trazer para Cristo? Só que não é desses relacionamentos que Paulo está falando aqui. Paulo está falando: ensinem uns aos outros e aconselhem uns aos outros. Quantas coisas, aqui na igreja a pessoa que eu converso há mais tempo, não que eu mais converso, mas que eu converso há mais tempo é o Lucas. E quantas coisas eu já pude ensinar para o Lucas a respeito da palavra e quantas coisas eu pude aprender com ele. Da mesma forma, o Vitor. Algumas das esposas também, porque normalmente os versículos que são direcionados para as esposas, elas não gostam, né? Aí qual é o meu papel? É ensinar o que está naquele versículo. E aí vem o aconselhem-se. E queridos, digamos que uma pessoa esteja com dificuldade no seu casamento, já que nós estamos aqui em famílias. Quando uma pessoa está em dificuldade no seu casamento e ela procura algum tipo de ajuda ou de conselho, o que normalmente as pessoas vão dizer? Eu vou contar o que eu vi há pouco tempo. Uma pessoa próxima, uma pessoa da minha família com dificuldades no casamento, me contou e me disse: o meu irmão me disse que a gente tem que separar enquanto dá tempo. Como assim separar enquanto dá tempo? Enquanto a gente não fica de mal e não fica querendo matar um ao outro. Eu digo: cara, a vontade que eu tenho é de matar o teu irmão. Um casal com 3 filhos. O irresponsável dizer isso, separa enquanto dá tempo. Mas ele não conhece a palavra de Deus. E no mundo, sabe o que importa? É a tua felicidade. No mundo, o que importa é você se sentir bem, é você estar bem. Por isso que o conselho é esse. Por isso que separar não é mais feio. E é por isso que Paulo está dizendo: aconselhem-se uns aos outros, mas ele diz de que forma? Com toda a sabedoria. Então, quando ele diz ensinem, o que ele está dizendo? Ensine a palavra. E ensinar a palavra é ensinar como praticar a palavra. E para eu poder ensinar alguém a praticar a palavra, eu tenho que praticar a palavra. Então, para isso, eu tenho que fazer com que a palavra habite ricamente em mim. O que é ricamente? É na sua totalidade.
Eu preciso conhecer lei, eu preciso conhecer profetas, eu preciso conhecer o Antigo Testamento, o Novo Testamento, eu preciso conhecer cartas, eu preciso conhecer a palavra, porque a palavra está cheia de orientações de como eu posso viver uma vida digna diante de Deus. E essa mesma palavra diz o quê? Que eu não sou capaz de viver uma vida digna diante de Deus. Paulo diz, a lei só serve para que o meu pecado seja revelado. Só que essa mesma palavra, ela diz que Cristo morreu por mim para que eu possa ter uma vida digna diante de Deus. E essa vida eu vou ter pela fé, não é pelo meu esforço. Então, quando nós ensinamos uns aos outros, o nosso ensino ele tem que partir disso, queridos. O nosso ensino ele tem que partir do pressuposto que somos pecadores, caídos e não temos capacidade de agradar a Deus. A Bíblia, a palavra de Cristo, ela nos dá todas as diretrizes de como agradar a Deus. Ela mesma nos mostra que não conseguimos agradar a Deus, mas ela mesma nos dá a solução, entregar nossa vida a Cristo, para que a partir da justificação de Cristo na nossa vida, nós nos tornemos justos diante de Deus. Isso é ensinar a palavra. Mas, gente, isso é coisa de pastor. Não, isso é coisa de quem lê. É coisa de quem come a palavra. Isso é coisa de quem entende a palavra. Isso é coisa de quem vive a palavra. E eu conheço gente que é analfabeta. Eu nunca vou esquecer da irmã Carminha, que ela não sabe ler, mas ela vive a palavra. Ela ensina a palavra. Ela exorta pela palavra. Porque ela ama a palavra. E a palavra habita ricamente nela. Ela é uma senhorinha, humilde, simplesinha. Mas ela ama Jesus. Ela anda com Jesus. E ela está cheia da palavra. Então, queridos, aconselhar com sabedoria. Eu acabei de dar um exemplo de um conselho que normalmente vão nos dar. Está com problema? Cara, chuta o balde. Eu estou falando aqui em casamento, mas pode ser trabalho. A pessoa está com dificuldade no trabalho, alguém diz assim, vai lá e pede as contas, tem um monte de trabalho aí. E é verdade. Tem carro de som anunciando emprego nas ruas de Marau. Glória a Deus por isso. Só que, sabe o que acontece quando o seu registro de trabalho ali tem 3 meses numa empresa, 2 meses na outra, 5 na outra, e o maior tempo que você conseguiu trabalhar numa empresa foi 6, 7 meses? As pessoas só contratam quando não tem opção. Porque toda pessoa que vai contratar alguém, ela quer alguém que se comprometa. Mas aí quando você está com um problema no trabalho, e você conversa com alguém que não tem a sabedoria da palavra, a pessoa vai dizer isso que é uma verdade. Não, mas se tu pedir as contas, tem um monte de emprego aí. Só que aí eu peço as contas, eu fujo do problema, eu não resolvo o problema, eu não sei se a origem do problema sou eu ou não, e eu vou para outro emprego. E está tudo certo. E às vezes lá eu começo a ter o mesmo tipo de problema. Isso aconteceu também com um familiar meu. A pessoa teve seu primeiro emprego, em 3 meses ela teve uma situação, se sentiu perseguida, desrespeitada e tal, terminou o contrato, não seguiu. Foi para o segundo emprego, aconteceu algo muito parecido. Quando chegou no terceiro emprego, ela disse, opa, tem um padrão aqui. E aí ela contratou uma profissional para entender, para se entender, para ver se ela era ou não a origem dos problemas. E não era nenhuma coisa nem outra. Simplesmente ela não entendia por que ela reagia de algumas formas no ambiente de trabalho. E por reagir de formas erradas, ela acabava enxergando aquele grande problema. Sabe o que aconteceu? Ao descobrir isso, ela começou simplesmente a lidar diferente com as situações. E mudou.
mas ela recebeu conselhos de sabedoria. Então, como nós devemos aconselhar um ao outro? Eu aconselho muitos casais. E, normalmente, aconselhar casal é muito divertido porque os dois têm toda a razão, os dois têm 100% de razão, a mulher tem 100% de razão e o marido está todo errado. E o marido tem 100% de razão e a mulher está toda errada. Normalmente é assim. Toda vez que eu vou aconselhar um casal, é assim. E é mais divertido ainda quando os dois estão juntos no mesmo tempo, que eles ficam acusando um ao outro. Aí, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que escolher um lado, não é verdade? Eu tenho que escolher um lado. Não. Porque se eu escolher um lado, eu já não estou usando da sabedoria. O que eu tenho que fazer? E agora eu digo eu, mas isso também é para cada um de vocês. Porque a Bíblia diz, aconselhem-se uns aos outros. Ela não está dizendo, vão buscar conselho com o pastor. Ela não está dizendo, o pastor é o único conselheiro da igreja. Ela está dizendo, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. O que é toda a sabedoria? É olhar para a palavra e dizer para esse marido, olha o que a palavra fala sobre o que deve ser a tua postura. É assim que tu está sendo? Ah, não é. Será que não é por isso que está dando problema? Esposa, olha o que a palavra fala sobre o que é ser uma esposa que agrada ao Senhor. Você está sendo essa esposa? Não. As mulheres são mais bravas que os homens, tá? Não estou. Será que não é isso que está causando o problema? Sabe o que eu sempre digo quando eu aconselho casais, gente? Deus não restaura casamentos. Deus restaura pessoas. Então, esposa, você precisa ser restaurada. Marido, você precisa ser restaurado. Duas pessoas restauradas formam um casal perfeito e indestrutível. Amém? E não precisa esperar o pastor, gente. Paulo está dizendo, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Terceiro ponto, louve a Deus em todo o tempo. Primeiro ponto, seja cheio da palavra, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Segundo ponto, viva relacionamentos discipuladores. Queridos, nós temos falado bastante sobre isso. Uma igreja só cresce forte, saudável, com relacionamentos discipuladores. Pastor, tem um monte de igreja aí com um monte de gente e eles não têm relacionamentos discipuladores. Vocês vão ver, quando a gente começar a crescer, pessoas vindo machucadas dessas igrejas buscar socorro conosco aqui. Porque uma igreja que investe em relacionamentos discipuladores, ela cresce forte, porque é uma igreja que faz aquilo que a Bíblia ensina. Faz aquilo que a igreja lá no início começou a fazer. Igrejas show cumprem o seu papel na sociedade. Amém. Mas onde as pessoas realmente crescem e se fortalecem? É nos relacionamentos discipuladores. Então, segundo ponto, viva relacionamentos discipuladores. Como? Ensinando e aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria. Terceiro ponto, louve a Deus em todo o tempo. Ele diz assim, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Queridos, Paulo está escrevendo isso aqui para a igreja de Colossos há quase 2000 anos. A gente precisa trazer essa ordem, a gente precisa trazer essa orientação de Paulo para nós da seguinte forma. O que são os salmos? Os salmos é aquela coletânea de hinos, de canções que os judeus tinham lá no Antigo Testamento. O que são os hinos? Os hinos são aquelas músicas que eles começaram a desenvolver ali, desde o início da igreja e até hoje são compostos hinos. E todos esses são cânticos espirituais. O que não são salmos, hinos ou cânticos espirituais? Canções que simplesmente mexem com a nossa emoção. Existem canções que são lindas e que mexem com as nossas emoções. Quer me ver chorar? Pega uma música gaúcha, daquela bem campeira, que fala da lida do campo,
e bota para eu escutar. Cara, isso me leva para a minha infância. O vocabulário gaúcho, aquele dia nós tivemos a presença do Josiel, não lembro, alguém lembra sobre o nome dele? Um cantor gaúcho cristão, né? É muito conhecido, é Josiel o nome dele, não lembro sobre o nome. E, gente, ele fez uma declamação linda lá, usando a Bíblia como base. Linda, 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 usando um vocabulário chucro, vocabulário bagual mesmo. Gente, eu chorei muito. Ah, foi tocado pelo Espírito Santo? Sim, mas será que não foi só a emoção de eu lembrar lá do meu tempo de mandinho? Não era piá, porque lá na região onde eu nasci, não é piá que fala, é mandinho. Será que não foi eu lembrando do meu tempo de mandinho, quando com 5 anos eu ganhei a minha primeira espingarda e fui caçar com meu pai? Ou seja, um cântico espiritual não é simplesmente aquele que faz você chorar. Porque senão, aquela música do Esquilador, né? Quando é tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor. Essa música, tu é paulista, não vale. Fica fazendo, não conheço. Claro que não conhece, tu é paulista. E ainda é corintiano, para piorar, né? Gente, eu poderia dizer que isso é uma música espiritual. Por quê? Porque ela mexe comigo. Guri, do César Passarinho, é uma música que mexe comigo, que me faz lembrar da minha infância, faz lembrar do meu paizinho, que eu perdi com 10 anos. As velhas roupas do pai, queria que a mãe fizesse, né? Não é uma música espiritual, é arte, é bonito, me faz chorar. Uma música espiritual, um cântico espiritual, é aquele que te conecta com Deus. Com lágrimas, ou com riso, ou com cara de paisagem. Isso é um cântico espiritual. É você cantar as verdades divinas, as verdades eternas, e sentir que Deus está ouvindo esse cântico e está se fazendo presente na tua vida naquele momento. A tendência é sim que a gente chore de alegria, ou que a gente chore de vergonha a partir da convicção de pecado que a gente sente quando se aproxima da glória de Deus. Mas um cântico espiritual é aquele que te aproxima de Deus. Nós não podemos nos iludir e achar que uma música que tem uma melodia emocionante, que tem um ritmo que faz o nosso coração bater mais forte. Ontem eu pulei, eu dancei, mas eu não estava no espírito, eu estava adorando a Deus e era uma música comum. Era uma música comum. Amém? Gente, cantem salmos, salmos é salmos. Hinos, e aí nós temos o nosso inário cantor cristão, né, como bons batistas que somos, né, temos o nosso inário cantor cristão, e a maioria dos hinos ali são muito bons para a gente aprender a palavra, são muito bons para a gente até ensinar a palavra para as crianças. E quando a gente está fazendo isso, a gente está se enchendo da palavra. E isso, queridos, Paulo está falando no contexto de igreja. Porque ele está falando assim, ó, uns aos outros. Então esse cantar hinos, cantar salmos, cantar hinos e cantar cânticos espirituais, canções espirituais, está dentro de uns aos outros. Eu lembro que um dia eu fui fazer uma visita para o Guilherme e família, né, senão vou ter que falar o nome de todo mundo. E no meio da nossa visita lá, a gente fez uma jantinha e tal, né, ele é bem talentoso ali com os hambúrgueres. Depois fomos para a sala conversar, daqui a pouco a Vanessa já pegou o violão, daqui a pouco a gente estava cantando. No meio da janta a gente se aconselhou, a gente falou da palavra. E isso já aconteceu com mais de um casal daqui. E eu gostaria que acontecesse com todos. E eu gostaria que em algum momento a gente juntasse os casais todos e fizesse isso de uma forma intimista. A gente está ali junto. Eu lembro que uma vez, em seguida que eu me converti, a gente recebeu os irmãos da igreja lá em Rio Grande na nossa casa para fazer um churrasco. Sim, eu gosto de churrasco há muito tempo. E eu lembro que a gente fez o churrasco ali, né, era um pátio todo gramado, assim, bem simples. Nossa casa era uma casa simples.
E terminamos o churrasco e era uma tarde de sol, assim, era um domingo, uma tarde de sol. Talvez era maio, o chamado veranico de maio, que a gente... Não, era um pouco depois, já era primavera. E eu lembro que daqui a pouco eu olhei assim, tinha 3 mulheres sentadas de frente uma para a outra, e eu achei estranho assim, e eu olhei para lá, tinham 2 jovens conversando também de frente um para o outro, e quando eu percebi, essas pessoas estavam orando juntas. Tinha 3 mulheres aqui orando, tinha 2 jovens ali orando, depois do almoço. O que eles estavam orando e por quê, até hoje eu não sei. Mas eles tinham o quê? Relacionamento. Eles estavam num momento de intimidade, uns orando pelos outros. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Amém? Nós precisamos aprender, queridos, a levar essas coisas para o nosso dia a dia. A gente estava saindo lá do Encop, eu acho que eu abracei uns 30. E não foi abraço só de mentirinha. São pessoas que eu amo e que retribuíram o meu abraço. São pessoas que, quando estão comigo, se alegram, e são pessoas que, quando eu estou com elas, eu me alegro. E a gente precisa construir isso, queridos. É isso que Paulo está dizendo. Viva relacionamentos discipuladores e louve a Deus em todo o tempo. E, queridos, para terminar, eu quero lançar um desafio que está dentro do versículo. Esse desafio é: cultive um coração agradecido. O versículo todo ele diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Outra versão vai dizer: com um coração agradecido. Queridos, como é que eu cultivo um coração agradecido? Vou dar alguns exemplos aqui. Eu cultivo um coração agradecido quando, por exemplo, o Vitor vem e me diz assim: Rogério, tu estava pensando em trocar de carro? Tem um cara ali que tem uma caminhonete marca tal e ele quer comprar um carro igual ao teu. Quem sabe tu faz um brick? Ah, pois é, mas é que caminhonete marca tal, eu não sei se é boa. É assim que eu cultivo um coração agradecido? Glória a Deus, Vitor, vou olhar, vou conhecer. Estou dando um exemplo bobo aqui, mas às vezes a gente pensa o seguinte: vamos fazer, no nosso contexto aqui, vamos fazer um almoço de final de semana e reunir a galera. Mas o que nós vamos fazer porque está tudo tão caro? Isso é cultivar um coração agradecido? Não, né? Vamos fazer sim, vamos fazer. Já pensaram no cardápio? Não estamos pensando. Nessa época do mês o pessoal está meio sem grana, então vamos procurar o melhor cardápio com o menor custo. Mas o que isso tem a ver com o coração agradecido, gente? Queridos, nós não conseguimos ser pessoas com um coração cheio de gratidão se nós não aprendermos a olhar o lado cheio do copo. Alguém vem e pede um copo d'água. Aí você vai lá e coloca só meio copo d'água para a pessoa. Será que a pessoa que está com sede ela vai olhar só a parte vazia do copo? Talvez ela vai beber e vai perguntar: tem mais um pouquinho? A primeira coisa para que nós aprendamos a ter um coração agradecido, gente, é olhar para as coisas com boa vontade. Olhar para as coisas com otimismo. Tem gente treinando, aleluia. Queridos, nós chegamos aqui e vimos que a nossa placa está quebrada. Alguém mais viu que a placa está quebrada? Eu olhei e disse assim: graças a Deus que não caiu, porque o fio ia ficar pendurado e podia dar um curto. Isso já é natural para mim.
E se tivesse caído e o fio tivesse arrebentado? Eu ia olhar e ia ver que a igreja não pegou fogo, e eu ia dizer, graças a Deus que arrebentou o fio, mas a igreja não pegou fogo. Isso é ter um coração agradecido. Qual é o exemplo que você tem de um coração agradecido? Porque no nosso dia a dia, a gente tem desafios da manhã até a noite. Eu lembro que quando a Carla estava grávida da Ellen, a nossa filha mais velha, eu arrumei um emprego e eu fui trabalhar durante 30 dias em Porto Alegre. Não deu 30, deu quase 30. Eu saía lá de Rio Grande, de ônibus, foi 30 dias. Passava 15 dias em Porto Alegre, voltava, aí voltei para Porto Alegre para passar mais 15 dias, era treinamento e tal. E nesse período deu uma chuva muito forte e deu uma enchente na região em que a Carla morava. Quando a minha esposa estava grávida, a gente ainda não estava morando junto, a gente estava desorganizado. E aí, o ônibus que iria até o final da linha e ao passar na frente da casa dela, largava ela em casa, ou que vinha do final da linha e passava na frente da casa dela e tinha uma parada quase na frente, ela subia do ônibus ali, parou de ir. Porque ficaram 50 centímetros de água naquela rua. Ela estava grávida, de quase 8 meses, e ela saía de casa com um macacãozinho de grávida azul lindo que ela tinha, arremangava, botava o chinelinho de dedo, na sacolinha ela levava o calçado, o tênisinho dela, e ela caminhava, se eu não me engano, 5 quadras dentro d'água até chegar onde o ônibus ia. Essa mulher não era crente. Eu nunca vi ela reclamar. Ela contava dando risada. O tempo passou, a gente conseguiu montar nossa casa, veio o segundo filho, e a vida sempre muito difícil, e eu, graças a Deus, sempre trabalhei, mas a gente não tinha carro, a gente tinha uma motinho, e ela precisava fazer as coisas. E aí nós tínhamos o Eric pequeno, a Ellen, aliás, o Eric recém-nascido, né? E a Ellen pequena, e ela precisava, às vezes, ir lá na mãe dela. Morava, como daqui, ali, quando a gente sai por essa rua aqui, chega lá na avenida principal, era mais ou menos essa distância, pouco mais. Só que lá é tudo plano, não tem sobe e desce. E ela, sozinha em casa, queria ir tomar café com a mãe dela, não tinha celular, não tinha Uber. Ônibus cobrava passagem. Ela botava o Eric no carrinho. A Ellen se empoleirava no carrinho atrás ou na frente. E lá ia ela na vila, no meio das pedras e da areia, até a mãe dela. E a vida era assim. Quando nós nos convertemos, foi muito fácil ter um coração agradecido. Porque a gente passou muito trabalho na vida e a vida era assim. Não era uma injustiça contra nós. A vida era difícil. E hoje, a vida mudou, tem dificuldades que a gente não tem mais, tem outras dificuldades que existem, e sim, a vida é assim. Mas hoje nós olhamos e pensamos, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guardado. Como você pode cultivar um coração agradecido? Essa pergunta, ela vem fechar o versículo 16 de Colossenses 3, e a gente faz o que a gente chama de looping, né? Para que a gente cultive um coração agradecido, a gente tem que ser cheio da palavra. E a gente termina aqui. Para a gente ter um coração agradecido, a palavra de Deus tem que habitar ricamente em nós. Porque se a gente não conhecer a Deus, se a gente não conhecer a palavra de Deus, a quem nós vamos ser agradecidos? Vamos ficar de pé? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque